te convido a abrir a sua Bíblia, convido-vos a abrir as suas Bíblias em Mateus, capítulo 18, Evangelho conforme escreveu Mateus. Mateus 18, de 21 a 35. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 18, de 21 a 35. Mateus 18, de 21 a 35, diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, como é que você lida, como vocês lidam com o perdão? Como que vocês lidam com a ofensa? Você é alguém que perdoa? Você é alguém que lida bem com essa questão do perdão? É algo que a gente deveria se perguntar. Porque certamente alguém já te ofendeu, alguém já te maltratou, alguém já te humilhou, já te traiu. Talvez você tenha sofrido até um ataque físico, né, uma ofensa física, alguém te agrediu fisicamente. É possível, inclusive, que até você já tenha feito alguma dessas coisas. Você já tenha ofendido alguém com palavras, ou até com um ataque físico, já tenha traído alguém, a confiança de alguém. Como você lida? Como nós lidamos com o perdão? No texto que nós lemos aqui, Jesus ele nos dá algumas lições a respeito do perdão. E nós vamos meditar nela nessa noite. A primeira lição que nós encontramos, nós vemos aqui no versículo 21.
Jesus ele já vinha tratando da questão do reatar comunhão. Veja, se você for ler todo o texto, não está falando de pecados comuns ali, não está falando de alguém que adulterou, ou de alguém que roubou, não está falando nada disso, é ofensa contra irmãos. Alguém ofendeu o seu irmão. Jesus vem falando disso lá desde o versículo 15. E quando chega ali no versículo 21, o Pedro está incomodado com aquilo. Talvez ele tivesse algum problema com perdão. E aí ele chega para o Senhor Jesus e fala: Senhor, tudo bem, nós já ouvimos falar de como deve ser tratada a questão do conflito entre irmãos, que inclusive, inicialmente não é um pecado, mas ele pode se tornar um pecado quando uma das partes se demonstra ou se mostra irredutível ou não está disposta a perdoar, não está disposta a reconciliar-se, e isso pode gerar até no caso ali, uma disciplina, né? Mas a questão toda ali com Pedro é: tudo bem, Senhor, nós já ouvimos como tratar isso institucionalmente, mas e quanto a mim? Até quantas vezes eu devo perdoar? E aí Pedro, ele não é aquele tipo de pessoa que... é aquele tipo de funcionário, ele não é aquele tipo de pessoa que apresenta o problema e só, e acabou. Ele é aquele tipo de funcionário, aquele tipo de pessoa que ela apresenta o problema e ele já vem com a solução. É aquele que a gente chamaria na empresa daquele funcionário proativo, né? O servo proativo. Ele chega para Jesus, apresenta o problema e ele já oferece uma solução. Até 7 vezes... A gente olha para Pedro com o tempo da história, né, ao nosso favor, e a gente fala: Pedro era terrível mesmo, Pedro era difícil. Mas veja, irmãos, os rabinos da época de Jesus, eles achavam que você deveria perdoar até 3 vezes só. Na 4ª vez, aí já foi demais. A base para isso é uma interpretação equivocada, né, do profeta Amós, da leitura do profeta Amós, onde Deus diz assim, por 3 transgressões e também por 4, não perdoarei o pecado de tal nação, e aí vai falando lá quais são os pecados e tudo mais. Então, esses rabinos da época de Jesus imaginavam que 3 vezes era o suficiente, a 4ª nem Deus perdoaria. Eles pensavam assim. O próprio ensino de Jesus, há alguns segundos atrás, né, porque para nós está alguns versos atrás, né? Mas para Pedro está alguns minutos, segundos atrás. Já dizia em 3 etapas de tentativa de reconciliação: individual, coletivo e através do conselho da igreja. Eram 3 tentativas, né? A terceira seria a institucional. Então o 7 de Pedro aí está parecendo bastante generoso. 7 vezes parecia ser bastante. Mas Jesus, ele surpreende a todos e ele diz: eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Eu lembro quando eu era criança, eu cresci num lar cristão, lar evangélico. Eu nunca me desviei. Minha mãe, quando foi convertida, me levou para a igreja e nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Graças a Deus por isso, isso é graça. Porque se dependesse de mim mesmo, não sei. Na verdade, eu sei. Estaria perdido. Mas, por graça, eu nunca me desviei. Mas eu lembro quando eu era criança uma vez, o meu irmão ele fez alguma coisa que me deixou bastante irritado, bastante bravo com ele. E aí eu falei: olha, não quero conversa, e ele pediu perdão. E tinha algumas palavras que para nós eram assim, meio que, nós dois crescendo no lar evangélico, né? O meu irmão que vem logo após a mim, são 3, né? Um vem 1 ano depois de mim, o outro 7 anos, é muita diferença, né? Mas esse que vem logo após a mim, então a gente tinha algumas palavras que a gente aprendia na igreja que a gente não podia recusar. Por exemplo, se ele pedisse desculpa, na minha cabeça eu podia dizer não. Mas se ele falasse perdão, aí era a palavra mágica, eu tinha que perdoar. Porque a Bíblia diz que eu tenho que perdoar. Eram umas coisas assim. Não fazia sentido, mas para nós fazia. E aí o meu irmão falou: me perdoa. E eu disse: não vou te perdoar. E aí ele me pressionou, ele falou: não, mas a Bíblia diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7.
E eu, no alto da minha toda a sabedoria juvenil, por volta de 10 ou 11 anos, eu falei assim, eu te perdoei muito mais do que isso. Pois bem. Irmãos, quando Jesus ele fala de 70 vezes 7, 490, Jesus ele não está dizendo um número específico, às vezes, especificamente. Eu não deveria contar, olha, ele já pecou 487, falta só mais 3 e acabou. Entendeu? Não era isso que Jesus tinha em mente. Quando Jesus ele utiliza uma hipérbole, quando ele joga o número lá em cima, a ideia que Jesus está querendo passar é que nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Não há limites para se perdoar. Nós devemos perdoar quantas vezes forem preciso. Ou quantas vezes foram precisas, né? Por quê? Porque se você chegou a contar 490 vezes, eu quero dizer que você não perdoou nem a primeira. Perdoem quantas vezes forem necessárias. Esse é o ensino. Quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? A resposta de Jesus é, perdoe quantas vezes forem precisas. Quantas vezes forem necessárias. Perdoe. Mas talvez isso possa gerar uma outra pergunta na sua mente. Por que eu devo perdoar? Por que ser tão pródigo com o perdão? Por que eu devo perdoar o meu irmão? Olha, veja, você pode argumentar. Diogo, você não sabe o que ele fez. Ele me ofendeu. Ele me traiu. Eu dei meu coração para ele e ele esmagou meu coração. Ele me ofendeu, ele me humilhou, ele me insultou. Eu abri o meu coração para ele e ele aproveitou-se disso e me fez sofrer. Você não sabe o sofrimento que ele me causou. Por que eu deveria perdoar? Bom, nós não sabemos se Pedro queria fazer essa pergunta. Talvez quisesse, a gente não sabe. O que nós sabemos é que Jesus não esperou por essa pergunta. Antes que Pedro fizesse qualquer pergunta, se é que ele faria mais alguma pergunta, antes que você fizesse alguma pergunta, Jesus ele inicia uma parábola. Ele começa a contar uma história que nos dá 3 razões pelas quais nós devemos perdoar. Jesus começa dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um rei. Ele começa agora a exemplificar, a ilustrar as razões pelas quais nós devemos perdoar. Ele começa dizendo que esse rei, ele resolveu ajustar contas. Havia alguns servos que deviam para ele. E aí o rei falou, olha, está na hora de ajustar contas. Chama esses servos que me devem. Eu quero saber quanto cada um deles está devendo e eles vão pagar. E Jesus diz que encontraram um dos servos que lhe deviam 10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era mais ou menos, para você ter uma ideia, eu até anotei aqui para não esquecer, era o correspondente a 60 milhões de denários. Cada denário, só para você ter uma ideia, é o correspondente a um dia de trabalho. Então ele precisava de 60 milhões de dias de trabalho para pagar essa dívida. Era necessário alguns milhares de anos para ele pagar a dívida. A dívida era impagável. A dívida era absurda. Não tinha nem como ele contrair uma dívida dessa. Jesus está usando hipérbole novamente. Ele está jogando a dívida lá em cima. Era de você, se você estivesse comendo alguma coisa, você cuspir, porque era muita dívida. E aí o Senhor fala, olha, paga a dívida. E aquele servo desesperado não tinha como pagar. Então o que o Senhor diz? O que aquele rei diz? Vendam ele, venda a esposa, vendam os filhos, venda tudo que tem e pague essa dívida. É lógico que não seria possível pagar a dívida, ele não teria esse dinheiro. Você tem uma ideia, no Império Romano, na época de Jesus, por ano, não se circulava essa quantia de dinheiro, era muito dinheiro.
Era muita, era uma quantia exorbitante. Então aquele servo faz o quê? Ele cai de joelhos e ele implora. Veja, ele não nega que ele deve. Ele não diz em nenhum momento que ele não devia. Ele sabia que ele devia. Ele sabia que deveria pagar aquela dívida. E ele não implora por perdão de dívida. Ele pede paciência. Senhor, ali é o rei, né? Que representa a Deus. Senhor, tenha paciência. Eu vou lhe pagar. É mentira. Talvez até a intenção do servo fosse tentar pagar, mas não tem condições. Ele viveria a vida inteira. São milhares de anos. E se conhece alguém aí que vive milhares de anos, tirando aqueles que a Bíblia apresentam lá, que chegam a 900 e poucos anos, a gente não tem ninguém hoje que vive tanto tempo. Não tinha condições de pagar, e nem a família inteira trabalhando. Era muito dinheiro. E aí o que o texto diz? O texto diz que o rei, compadecendo-se da situação daquele servo, ele perdoa a dívida. Você acha que a situação do servo, até aquele momento que ele cai de joelho e ele implora, e ele desesperado para tentar pagar essa dívida, que não fosse vendida a família como escravo. Veja, a venda de um escravo é 30 moedas de prata. Se somasse a mulher e tivesse mais uns 10 filhos, não ia dar para pagar, era muito dinheiro. Você acha a situação dele difícil? Era realmente difícil, mas eu quero dizer para você, a situação dele era a nossa situação. Eu e você estávamos nessa condição diante de Deus. Ele chamou-nos para ver o quanto nós devíamos, e nós devíamos muito, porque os nossos pecados contraíram uma dívida infinita contra Deus. Porque nós não comparamos o nosso pecado com o pecado de nosso irmão. Nós comparamos, e a equivalência da dívida está atrelada à santidade infinita. Uma santidade infinita foi afrontada pelos nossos muitos pecados, e por diversas vezes nós afrontamos a santidade infinita, e o preço e o pagamento pela afronta à santidade infinita é passar a eternidade no inferno. Porque é isso que o nosso pecado contraiu de dívida contra nós. Nós devíamos a Deus. Nós nunca devemos nada ao diabo. Nós devíamos para Deus. O nosso pecado foi contra Deus. Ele é o ofendido pelo pecado. O rei da parábola, ele se compadecendo daquele servo, ele então perdoa. E veja, quando o rei perdoa o pecado, não significa que ele simplesmente fez de conta que a dívida não existia. Ele quitou a dívida. Ele pagou a dívida. A dívida foi paga. Se o rei perdoou, quer dizer que quem pagou por ela? Foi o próprio rei. Irmãos, a nossa dívida é infinita. E o nosso Deus é justo e santo, eternamente, para sempre, infinitamente justo e santo. Ele não podia simplesmente fazer de conta que nós não tínhamos pecado. O que ele fez? Ele derramou sua justiça infinita sobre o seu filho, e a dívida foi paga. Cristo pagou por nós, porque ele é aquele que poderia pagar a dívida. Ele pagou a dívida, aquela que era impossível para nós. Bom, então qual é a primeira razão pela qual nós devemos perdoar? Nós devemos perdoar, irmãos, porque Deus nos perdoou. E Deus não nos perdoou de uma dívida, de muitas dívidas. Ele nos perdoou de dívidas altíssimas. Deus não nos perdoou de muitos pecados, mas Ele nos perdoou de pecados terríveis. A dívida era imensa. A santidade de Deus é afrontada pelo nosso pecado. E quando Cristo pagou a dívida, Ele pagou uma dívida impagável. Nós devemos perdoar, porque Deus nos perdoou. Bom, Jesus continua, a parábola continua. O servo, então, sai da presença do rei, perdoado agora, não tem mais dívida nenhuma,
e ele encontra um conservo, um servo igual, tá? Alguém igual, é isso que a palavra conservo significa, um servo que é igual. E esse servo devia para o segundo servo, o conservo, devia ao primeiro servo, aquele que teve as dívidas perdoadas, ele devia 100 denários, 100 dinheiros, o equivalente a 100 dias de trabalho. Era uma dívida infinitamente menor, uma dívida completamente pagável, liquidável, dava para pagar. Ele levaria um tempinho, 100 dias, mas ele precisava comer também, ele levaria um tempo, mais de 1 ano, 2 anos no máximo, ele pagaria aquela dívida perfeitamente liquidável. Mas Jesus ele diz que aquele primeiro servo encontra o segundo, que lhe devia 100 dinheiros, e ele agarra aquele servo, provavelmente porque ele está sufocando, provavelmente pelo pescoço, ele agarra aquele servo pelo pescoço e fala, olha, me paga a dívida. E aquele conservo, ele faz a mesma coisa. Toda essa segunda parte da parábola é feita de modo a nos levar, nos remeter à primeira parte. A segunda nos leva à primeira, é tudo muito parecido. O segundo servo cai de joelhos e ele implora, olha, seja paciente. Ele também não nega que deve. Ele não diz que não devia, ele só fala, olha, me dá um pouco mais de tempo. E eu vou pagar, era possível pagar. A dívida era pequena. Mas o primeiro servo, ele não aceita. Ele agarra aquele homem, ele leva até a prisão, e ele aprisiona, e até que a dívida seja paga. O que você sente quando você lê essa parte da parábola? Ou quando você está ouvindo isso daí? É uma indignação santa, não é? Como que pode? Como é que pode um homem que acabou de ser perdoado de uma dívida impossível de ser paga? Como que pode ele encontrar alguém e ele não perdoar? Como que ele pode fazer isso? Como que ele se atreve a fazer algo assim? Como pode ser tão duro? Você imagina, porque a gente tem aquele senso de justiça, né, que Deus colocou dentro de nós. Você imagina que ele, aquele primeiro servo, o que foi perdoado pelo rei, aliviado pelo perdão, pela possibilidade de não ser vendido mais como escravo, de não ter sua família separada por causa de uma dívida que ele contraiu, aliviado disso tudo, ele perdoe também. E nós ficamos indignados com esse primeiro servo. Como que ele ousa? Como ele se atreve a fazer algo assim? Mas eu quero dizer mais uma vez para você, irmãos. Esse homem, esse primeiro servo, somos nós, quando nós não perdoamos aqueles que nos ofendem. Porque a nossa dívida contra o nosso irmão, ela é infinitamente menor. Quando nós ofendemos alguém, quando nós pecamos, por assim dizer, contra alguém, não estou falando de pecado contra Deus, mas a gente ofende, a gente humilha, a gente faz alguma coisa errada, nós estamos fazendo algo, um agravo contra alguém que é tão pecaminoso quanto nós. Mas quando nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra alguém que é santo, é totalmente santo, é santo, 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 a Bíblia diz. Com ênfase extraordinária aí no santo, santíssimo. E nós ficamos revoltados. A gente parece, sabe o que, irmãos? Nós parecemos Davi. Quando Natan conta aquela história para ele lá da ovelhinha. E aí Davi, ele levanta. Se você não conhece a história, dá uma pesquisada depois na Bíblia. E aí Davi levanta e ele fala, este homem é digno de morte. E aí então Natan fala para ele, tu és este homem. Nós somos esse conservo. Quando nós não perdoamos o nosso irmão. Sabe qual é o segundo motivo pelo qual você deve perdoar? Porque o pecado do nosso irmão é infinitamente menor do que o pecado que nós cometemos contra Deus. A dívida é incomparavelmente menor. Uma vez que nós somos perdoados de grandes pecados, nós devemos perdoar. E não existe, irmãos, não existe pecado pequeno. Porque essa frase não é minha, tá? Mas eu gosto muito dela. Porque não existe um Deus pequeno contra quem possamos pecar. Todo pecado é gravíssimo.
todo pecado é pecado demais. Bom, a parábola dá mais uma nova guinada. E aí o texto continua, dizendo que os amigos, os companheiros daquele segundo servo, eles veem aquilo ali, sabendo de toda a história, sabia que aquele primeiro servo tinha sido perdoado de uma dívida impossível, viram a situação de como aquele primeiro servo tratou o segundo, e eles agora vão até o rei. E eles contam tudo. E o rei manda chamar de novo aquele primeiro servo. Só que agora, se havia alguma cordialidade, acabou. E o rei é extremamente duro. Ele chama o primeiro servo e fala, servo malvado. A gente acha até malvado, assim, até bobinho, mas ali há uma grande ênfase no mal. Servo mau. Eu te perdoei. Você não deveria ter perdoado o seu conservo, o seu amigo, o seu colega? E aí então o texto diz que o Senhor, versículo 34, indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, né, às pessoas que eram responsáveis por prisão e tortura, até que lhe pagasse toda a dívida, ou seja, para sempre. A dívida era impagável. Você conhece alguém que vive milhares de anos? A dívida era impagável, ele pagaria para sempre. E aí Jesus termina, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Irmãos, a terceira razão pela qual nós devemos perdoar o nosso irmão é que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E nesse ponto eu quero que você pare e preste bastante atenção, porque aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente pode ter a impressão errada de que a gente precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Então depende de mim, então eu tenho que perdoar alguém para ser salvo. Não é isso que o texto está dizendo. Porque se fosse isso, Jesus estaria contradizendo outros ensinos das Escrituras. Não é bem isso que Jesus está dizendo. Irmãos, a Bíblia diz que aqueles que são salvos, aqueles que foram redimidos, aqueles que foram transformados, eles são capacitados a perdoar. Porque muito perdoa aquele que foi muito perdoado. Então veja, quando o Senhor nos transforma, quando o Senhor nos salva, Ele muda a disposição do nosso coração para que nós possamos perdoar também. Então, quando aquele primeiro servo ele não perdoou, ele demonstrou que, na verdade, ele não era um filho de Deus. Ele não havia sido transformado, ele não havia sido mudado, ele não era alguém que tinha sido salvo. Jesus tratando de falsos mestres, lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer o seguinte, é pelo fruto que se conhece a árvore. Embora Jesus ali naquele momento ele estivesse falando de falsos mestres, o ensino ali ele pode ser empregado para cada um de nós. É pelo fruto que se conhece a árvore. Você não diz que um limoeiro é limoeiro porque ele passou a dar limão ou limões. Ele dá limões porque ele é um limoeiro. A macieira, ela não passou a ser macieira porque ela deu maçãs. Pelo contrário, ela vai dar maçã porque lá na raiz, lá na gênese daquela planta, lá na semente, ela era uma macieira. E a macieira só pode dar maçãs, ela não vai dar jaca. E o salvo, o redimido, aquele que foi transformado por Cristo, ele dá bons frutos. Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, uma vez que fomos transformados, nós vamos dar bons frutos, porque Deus mudou a nossa essência. A conversão, ela é uma mudança.
E nós dizemos que ocorre antes da conversão a regeneração, a disposição nossa foi alterada. O Espírito Santo transforma-nos. Nós somos nova criatura. Então, quando o primeiro lá, o primeiro servo, ele não perdoou, ele demonstrou que ele, no seu coração, ele continuava sendo um pecador. Ele continuava devendo. É pelo fruto que se conhece a árvore. Quando nós somos salvos, irmãos, quando nós entendemos o grande perdão que recebemos, nós não temos escolha a não ser perdoar. Então, veja, nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. E por que devemos perdoar? Nós devemos perdoar porque Jesus, ou Deus, né, através de Jesus, nos perdoou de uma dívida altíssima. Nós devemos perdoar porque as pessoas que pecam contra nós, pecaram contra pessoas que são tão pecadoras quanto elas. Mas nós somos perdoados por Deus. E a dívida dos nossos irmãos contra nós é incomparavelmente menor. E nós devemos perdoar, porque o perdão demonstra, aquele que perdoa, aquele que foi perdoado, ele perdoa. É por isso que nós devemos perdoar. Eu não estou querendo minimizar a fala de Jesus, porque ele disse o que ele queria dizer. E isso é tão sério, que quando Jesus ensina a oração do Senhor, né, que a gente chama de oração do Pai Nosso, mas é a oração do Senhor, a oração dominical, né, do Senhor. Quando Jesus ele ensina a oração que nós chamamos de Pai Nosso, ele diz lá, se não me engano, é a 5ª petição da oração, ele diz o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só de novo aí. A necessidade, o perdão, ele é o símbolo daqueles que foram regenerados por Cristo. E no final da oração, Jesus conclui dizendo o quê? Porque se não perdoardes os vossos irmãos, vocês não serão perdoados. Pois bem, irmãos, aqueles que foram salvos em Cristo, aqueles que experimentaram um novo nascimento, aqueles que tiveram a vida transformada, aqueles que entendem que o preço que foi pago foi altíssimo, porque nós tínhamos uma dívida altíssima para ser paga. Aqueles que compreendem a grande salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, Ele inevitavelmente perdoa, porque no cristão espera-se encontrar o fruto do Espírito, que a gente vê lá em Gálatas 5. Espera-se encontrar em nós o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Todas essas coisas, esses 9 gomos do fruto do Espírito, eles precisam ser desenvolvidos em nós, porque nós estamos ligados à verdadeira oliveira. E nós, uma vez que estamos ligados em Cristo, fomos enxertados em Cristo, nós devemos dar boas obras. Nós precisamos dar boas obras. As pessoas precisam ver isso em nós. E nós perdoamos, porque nós somos perdoados. E hoje nós nos lembramos disso. Nós vamos celebrar daqui a alguns minutos a ceia do Senhor, a Santa Ceia, nos lembrando que Cristo pagou por nós a nossa dívida, morrendo em nosso lugar, e Ele ressuscitou, para que não restasse dúvidas de que a dívida foi totalmente paga. É por isso que, quando Jesus ele morre na cruz, ele diz o quê? Está consumado. A palavra grega é tetelestai. A dívida foi totalmente paga. Tetelestai era... Lembra quando, há muito tempo atrás, a gente comprava com caderneta? Os mais antigos aí lembram. E aí, quando você lembra, você está entregando a idade, né? Bom, lá na Grécia Antiga tinha algo parecido. E no final, quando chegava no final do mês, o que nós fazíamos? Nós íamos lá na venda e pagávamos. E aí a pessoa riscava e colocava pago. Lá na Grécia Antiga eles escreviam tetelestai. Está pago.
a dívida foi paga. E Jesus ressuscitou para que não reste dúvidas que Deus aceitou o sacrifício de Jesus por nós. Perdoe, irmãos. Perdoe. Eu sei que às vezes é difícil. Eu não quero reduzir a mágoa que você sentiu, a dor que você sentiu, quando você foi traído, quando você foi passado a perna, quando alguém te passou a perna nos negócios ou no seu relacionamento. Eu não quero minimizar nada disso. Eu sei que é muito difícil. É muito difícil. Se fosse fácil, Deus não precisava mandar. Ele manda porque é difícil. Se fosse fácil, não precisava nem falar nada a respeito disso. Pedro nem perguntaria. Não precisava tratar, não precisava ter um capítulo só falando de perdão. E retomar dessa questão ao longo das Escrituras. Não precisava nada disso, é difícil. Irmãos, é muito difícil. Eu quero dizer para vocês, para nós é impossível. Mas lembre-se, aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. Então nós devemos nos aproximar de Cristo, nos aproximar de Deus em oração e pedir graça. É tão difícil que quando Lucas registra essa mesma passagem, ele acrescenta uma frase que Mateus não coloca. Mas os discípulos, quando ouvem toda essa história, eles falam assim, acrescenta-nos a fé. Os discípulos compreenderam que era muito difícil, eles precisavam de mais fé para perdoar. Que clamemos da mesma forma, Senhor, acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos, nos dá mais graça, nos ajuda. E quando nós clamamos a Deus, irmãos, Ele vai trabalhando em nós. Porque aquele que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar até o último dia, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoe, porque você foi perdoado. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.